Boa tarde. Boa tarde. O nome do senhor completo, por favor? Giovana Pedro Silva. Tá. Giovana, para ver se ouvida aqui como testemunha também, ela tem o dever de dizer a verdade, tá bom? Sobre o fato, como a senhora já sabe, o fato que ocorreu no dia 31 de março de 2024. A senhora estava no local? Sim. Tá. Estava junto com o Fernando, quem Sim. mais estava com a senhora? Eu, Fernando, Marcos e Juliana. Tá. O que vocês foram fazer naquela noite? A gente foi jantar, como de costume. A gente saiu, combinou os 4 que iríamos sair. E a gente combinou de ir na cafeteria, que é um lugar que a gente frequentava, perto da Aonde que é? cafeteria. Porqueteria? E aí a gente foi. Tá. E que horas que chegaram no local? Ela ficou por volta de umas 8h30, mais ou menos, acho que por volta desse horário. Tá. Como que foi até o local? De carro. De carro. Como é que foi? Foram cada um em um carro? Isso, eu estava com o Fernando em casa, a gente fomos nós dois até lá, e o Marcos e a Juliana saíram da casa do Marcos e também chegaram até o local. A senhora namorava? Sim, eu namoro. Namora. O Fernando? Fernando. Há quanto tempo foi namorando? 8 anos. 8 anos. Moram juntos? Não. Tá. E aí, então, a senhora foi com o Fernando? Com o Fernando. No carro dele? Isso. E o Marcos Vinícius? Com a Juliana no meu carro. Chegaram que horas lá no local? 8h30. Eu não tinha me lembro, né? Tá. Foram para jantar? Sim. Tá. Jantaram? Sim. Consumiram bebida alcoólica? Não, eu bebi. O Marcos também, o Fernando e a Juliana estavam dirigindo. Juliana também, por esse costume dela. Não sei porquê, mas o Marcos nunca dirigiria o próprio carro, então a Juliana sempre que está ali dirigindo, então geralmente lá no bebe. E o Fernando é a mesma coisa, a gente tem um combinado desde que a gente começou a namorar. A gente ainda até era menor de idade, quando a gente começou a namorar, eu tinha 15 anos. Então isso era uma coisa que a gente sempre teve entre nós dois mesmo, de que a gente teria essa responsabilidade e que quando um de nós quisesse beber ou estivesse mais com vontade mesmo, não dirigiria. Então a gente tinha isso de que se eu quisesse beber, o Fernando dirigia ou vice-versa. E naquela noite? A gente, como a gente sempre faz antes da gente sair, a gente tem esse costume mesmo entre a gente. Eu já tinha dito, eu estou mais com vontade e tudo mais, e foi isso. O Fernando estou dirigindo e eu não tinha aquele compromisso, então. Tá, então no restaurante, a senhora que bebeu? Bebi. O que a senhora bebeu, a senhora lembra? Eu pedi uma caipirinha de caju, até nunca tinha me pedido, eu não gostei, não tomei, deixei de lado. E aí eu tomei alguns drinks de whisky, licor, enfim, falei umas misturinhas lá, um drink clássico da casa mesmo, que geralmente eu costumo pedir para o meu. Tá. E o Marcos também tinha bebido? Sim. Tá. E o Fernando não bebeu? Não bebeu. Tá. Vocês ficaram na casa lá quanto tempo? Ficamos, acho que umas 3 horas, eu acho que perto, mais ou menos entre 11h30, mais ou menos, acho que foi o horário que a gente já tinha jantado, né? E aí a gente saiu. Tá. O que o Fernando bebeu no local? Água. Água? Água. Tá. Aí vocês saíram e foram para onde? Para casa de boa. De boa. E como que foi a distribuição ali nos carros? Eu fui com a Juliana e o Marcos foi com o Fernando. A gente parou ali na rua mesmo, então estávamos próximo de um do outro. Aí o Marcos foi com o Fernando e eu fui com a Juliana, no outro caso. Tá. E fizeram o que lá? Eles ficaram jogando poker. Eu e a Juliana, a gente não joga, não sei jogar. Então a gente ficou. Porque lá tem umas mesinhas, né? Tem buffet, tem comida, a gente até comeu de novo. E aí a gente ficou conversando. Eu e ela, no nosso mesmo, e os meninos jogando. Eu não tenho nada, então. Até que horas que vocês ficaram lá? A gente ficou até umas 12h30. Tá. Eu e pouco. Tem
consumo de bebida alcoólica, oferta de bebida alcoólica lá nessa... Então, se você pedir, assim, a comida fica livre, disponível, tem aquele buffet. É open bar lá? Mas só bebidamente, se você quiser ir lá pedir, beber alguma coisa, mas se não... Mas por você entra automaticamente, já tem acesso a esse open bar? Você entra, assim, tem as mesas, né? Os jogos, tudo, e aí tem uma outra parte, assim, que fica mais para esse canto, assim, que tem bar, tem qualquer tipo de bebida alcoólica, não alcoólica, e as próprias comidas, tem até comida que fica ali, que já é ofertada mesmo para você pegar, tem, às vezes, dependendo do tipo. Bebida alcoólica lá? Não, lá não, só na cafeteria. E aí, enfim, você pode se servir, ou se você quiser alguma coisa, você pode também pedir, e é assim. A senhora sabe se o Fernando consumiu bebida alcoólica? Não. Mesmo porque eu não entendo muito desses jogos, mas eu sei, né, já até tentei aprender a jogar, e sei que tem um jogo que você precisa ter um certo tipo de concentração. E eles dois, no dia, o Marcos, eu não sei, na verdade, né, mas o Fernando sei, que eu estava guardando as Por que fichas. vocês decidiram sair do local? Porque eles Houve algum motivo específico? A gente já tinha comido, já tava lá tudo, e eles resolveram querer ir. Jogar um pouco. Ia jogar um pouco. E como é que surgiu ali a ideia de sair do local? De quem surgiu a ideia? Olha, eu não me lembro. Não sei qual dos dois. A certeza que eu tenho é que foi ou o Marcos ou o Fernando, né? Não veio nem de mim da filha, porque a gente não joga. Mas eu não sei te dizer assim, Fernando, que ou Marcos. Eu realmente... Tá, e aí, mas vocês saíram os quatro juntos? Tá, esse a gente pagou, tudo saiu, os meninos foram no carro, a gente foi junto. Tá. Na saída, teve alguma discussão entre alguém do poker? Ele, minha, do Fernando, porque a gente já estava lá ontem, né? A gente chegou por volta desse horário, 11 e pouco. E aí, como a gente não estava jogando, a gente estava só jogando conversa fora, e os meninos jogando, então eu já estava um pouco irritada, já queria ir embora, a gente já tinha chegado, já estava desde as 8 e pouco com eles. Então, toda hora lá, vamos embora, Marcos, Fernando, não, a gente tá jogando, tá ganhando, tá jogando. Enfim, aí voltava, a gente conversava mais um pouco, e aí ficou nessa. E só que demora que eu falei, vamos embora, porque já são, sei lá, 12 e pouco, enfim, já não aguentava mais ficar ali. E aí ele falou, então a gente vai jogar sinuca em casa. Eu não quero ir, a gente já estava aqui, a gente já tá com eles, a gente já fez tudo que tinha que fazer, se já jogar, a gente já ficou junto. Então agora eu quero ir embora. E aí começou essa briga minha com ele de casal, enfim. Porque eu queria ir embora e eles não queriam, porque eles estavam ganhando. E eles queriam estender ali e jogar a sinuca em casa. E aí ficou só uma provocação e tudo mais. E aí foi esse o motivo ali da nossa discussão. Tá. Vocês saíram discutindo? Da casa, sim. A gente começou a dar uma discutida lá dentro, eles trocaram as fichas. E aí lá fora, a mesma coisa. No final, da provocação, né? O Vini ensinou. A Juliana e o Marcos Vinícius presenciaram essa discussão? Sim, eles estavam, a gente estava junto. Estavam juntos, ficaram juntos o tempo inteiro. Os carros estavam na rua, né? Porque a gente colocou o carro na rua. Acho que um carro, se eu não me engano, estava um atrás do outro, enfim. Tá. E aí eles estavam... E eles viram o motivo da discussão? Sim. Sim. E como é que foi depois da distribuição a ideia de ir para casa, para onde queria? À vontade. Como que foi isso? Saindo do poker. Isso. Eu já estava um pouco estressada, né? Enfim. E aí, na hora da gente sair, a gente ia pra casa, tipo, eu ia pro Fernando pra casa dele, o Marcos com a Juliana pra casa do Marcos. E aí, por conta, né, já tava um pouco irritada e tudo mais. E aí o Marcos virou e falou, eu vou com ele, que acho que não sei se ele queria andar no carro também, tudo, que foi o primeiro dia que eu, inclusive, tinha andado. E aí ele falou, o Fernando, a gente vai pra casa,
você vai para Ju, como a gente já saiu da porqueteria, eu já fui com a Juliana desde então. E aí a gente pegou, saiu, mas o que eu, pra onde a gente iria, eu ia pro Fernando, e aí de lá, a gente ia trocar de carro, o Marcos ia estar com a da Juliana e voltar pra casa. Tá. E como é que foi o percurso daí? Foi normal. A gente saiu, saímos ali da rua, o Fernando foi na frente, a gente estava atrás, e aí a gente fez o caminho, né? Enfim, caminho. Tá. E aí, no momento ali que a gente estava, na Maluf tem. Mas em algum momento o Fernando se distanciou, vocês perderam de vista? Então, a gente estava seguindo, a gente estava na cauda frente, a gente estava atrás, e aí ali no encontro da Demetrio Ribeiro com a Maluf, tem não sei como eu posso falar, tipo um cruzamento, enfim, as pistas se juntam ali, e aí tinha movimento na rua, né, era uma via, e aí o Fernando estava na frente, passou na frente, e aí logo depois a gente estava atrás deles, passou o carro, enfim, a gente foi entrando na via. Então eles já estavam na nossa frente por conta. Mas ele deu uma acelerada ali, forte, mais forte? Não. Não? Não. A gente saiu e foi realmente isso. Ele saiu, passou ali da via, passou o carro e tal. A gente, Juliana entrou, estava dirigindo, Juliana entrou, e a gente foi seguir o caminho e tudo mais. E aí, um pouco ali na frente, né, um pouco mais para frente, foi no local do acidente, a gente chegou e realmente viu a batida. Aí a gente já parou, encostou. Tá. Aí vocês viram a batida, chegaram lá, tinha gente já lá? Tinha, que eu me lembro assim, logo quando a gente chegou, tinha um rapaz. Tanto que na hora que a gente chegou, o Marcos estava saindo do carro, né? Que ele estava por esse lado daqui. Então o Marcos estava saindo do carro, eu cheguei até conversei com o rapaz, né? Que não sei se eles estavam por Já ali. tinha um carro ali? Não, eu não sei se eles pararam. Acho que no momento da batida, depois eu conversei com o menino para saber onde que eles estavam ali, né? Se eles estavam já ali. Ele falou que na hora que acho que eles bateram, acho que o menino estava passando, enfim, eles pararam. E aí eu estava conversando com ele, e aí logo depois, né, que eu cheguei, o Fernando ainda estava no carro, estava apagado. Eu olhei, o Marcos estava já saindo do carro, o Fernando estava apagado, já, enfim, fiquei em estado de choque, já estava em estado de choque. E aí o rapaz que tirou o Fernando do carro, né, contando a batida, enfim, estava preso ali, o Marcos estava desse lado, então estava com acesso livre, o Marcos, eu acho que ele saiu sozinho. Eu também não sei, na verdade, se o rapaz ajudou, eu cheguei logo lá. A mãe do Fernando chegou ali no local? Chegou. Quem que chamou ela? O menino, esse rapaz que estava com a gente, eu tava totalmente em estado de choque, então eu não tive coragem de ligar. E aí o rapaz esse menino que estava com a gente, que ajudou, que ligou, o Fernando deu o celular para ele falar o que tinha acontecido e tudo mais. Então ele ligou, eu estava presente ali na hora, eu não quis ligar, eu não quis falar, mas eu pedi para o rapaz falar. E aí ele ligou e não deu 5 minutos, quando ele chegou lá no local. Então, o que ela foi lá socorrer ele? Foi, né, ligou, né, a notícia que tinha acontecido, a batida e tudo mais, foi ali para realmente para estar presente, para ver o que tinha acontecido. E aí foi isso, né? Me ligou, falou do acidente e não, ela foi. O Fernando estava ferido? Tava com sangramento no nariz, assim, e na boca. Na pele, assim, que eu me lembro, não. Acho que o Marcos também não se machucou tipo, externamente, mas foi mais a parte interna, principalmente na região do rosto. Nessa parte aqui de nariz, boca, vomitou. Eu vi uma hora que o Marcos estava deitado no chão, o Fernando nesse estado de choque, acho que por conta da batida. Já presenciei outras vezes ele nervoso e vomitou, assim. Eu sou assim também, toda vez que eu fico nervosa eu tenho ânsia. O Fernando, eu sei que também é uma coisa dele. Sempre quando tá mais nervoso, alguma coisa assim, pior acontece. E aí a mãe do Fernando, o que ela fez ali? Nada, ela ficou todo momento ali com a gente. Quando ela chegou, já tinha viatura? Já tinha chegado? Quando a gente chegou, eu e a Juliana, né, fomos as primeiras a chegar praticamente. A gente ligou, nem foi eu que liguei,
acho que a Juliana já pegou, ligou para a polícia, ligou para bombeiro, enfim, ligou. Aí chegou o SAMU, chegou o policial, chegou todo mundo que tinha que chegar. Tá. Até fiquei praticamente o tempo inteiro com os bombeiros ali ajudando. E o Fernando recebeu algum atendimento médico ali na hora? Não, a princípio não, porque as pessoas mais afetadas foram o senhor e o Marcos. Então, eles direcionaram ali o que tinha, a demanda ali que eles conseguiram trazer de socorro para o senhor, aí logo depois para o Marcos, tanto que eu até ajudei, então ele escurou o carro, fiquei ajudando, eles colocaram ali na maca e tudo mais. Mas o Fernando falou aí, que não precisava de atendimento? Não, a gente perguntou, isso é uma coisa que eu lembro, a gente falou se não viria, uma coisa, Juliana, todo momento a gente estava junto ali no local, isso foi até uma coisa que a gente falou, se não viria mais SAMU, nenhuma outra ambulância para levar os dois, porque tinha o senhor que tinha que ir para o hospital, o Marcos que estava com mais dor, então a gente falou, tá, mas não vai vir outro SAMU, como que vai ser? E eles falaram que acho que não tinha, porque não sei se eles, acho que eles falaram que mandaram as duas únicas que tinha disponível no momento. O policial falou isso para a senhora? Isso, tô falando com o pessoal do SAMU. Ah. E aí eles falaram isso. Aí a gente falou, tá. Então, né, como que vai ficar? Porque não tinha, realmente não tinha. Porque se tivesse, eles tinham lá. Eles viram que tinham 3 vítimas feridas na hora do acidente. E não aconteceu. A gente perguntou, mas... E aí? Eles autorizaram? Sim. Como é que ficou essa história? Parece que aí, hospital, né? não, então. Aí levaram o senhor, levaram o Marcos, ele avisou que estava indo para o hospital. Aí acabou ficando eu, a Daniela, o Fernando, os policiais, os bombeiros. Eu não me recordo se eles saíram ou se eles ficaram. E aí os policiais chegaram, eu vi, eu tava junto na hora, pegaram o telefone, pegaram o nome, deram ali, não sei como que funciona, se é tipo um depoimento ali na hora. E aí eles falaram, perguntaram, enfim, eu tava ali meio lá, meio cá, né, tava me intrometendo também, mas tava escutando, mas vi que eles deram os dados, deram endereço, telefone, enfim, falaram tudo. E aí o policial, não sei exatamente como foi isso, mas eu lembro deles, a gente tava ali na calçada, foi mais por parte da rua, o policial liberou, até olhou, olhou pro Fernando, como que ele tava, se ele tava realmente em estado de sair ou não, porque, enfim, olhou ele de cima a baixo, falou tudo ok, não tinha indício de nada, de embriaguez, nada do tipo. E aí, então, a gente falou, então, se poderia ir, já que não tinha nenhum outro SAMU e nada para socorrer. Ele olhou para o Fernando, falou que estava tudo bem e autorizou. Então, foi isso que aconteceu. Autorizou a gente sair do local. Para ir para onde? A gente ia para o hospital. E foram? Não, então, aí a gente saiu, foi para isso, acho que a Daniela já tinha conversado com o policial. A gente foi, eu acho que ela estava até de pijama na hora, enfim, eu vi ela jogada no chão várias vezes, eles jogavam no chão, estava todo mundo sujo, vomitado. E aí a gente foi para casa, eu fui, né, com eles, fui com o carro da Daniela. Aí chegou em casa. Foi para casa. Isso. Casa do Fernando. Casa do Fernando tomar banho. Para poder ir para o hospital. Aí a gente foi para casa, a Daniela, a gente chegou, ela estava totalmente fora de si. Eu também estava, enfim, ela que a mãe ainda piorou. Eu não sei que tipo de remédio que ela tomou. Eu vi ela tomando. Eu não sei se enfim, se é calmante ou alguma coisa. E aí ela ficou totalmente dopada. Totalmente dopada. Não tinha... Enfim, não tinha nem ação. E aí eu sei que ela apagou. Nisso, o Fernando, né, a gente foi pra casa, estava tomando banho, tava se limpar, trocar de roupa. E a mesma coisa. Tava totalmente em choque, totalmente em choque. Isso, né, as coisas que eu lembro. E aí apagou os dois e eu não tinha o que fazer. Ele também apagou? Ele estava totalmente em estado de choque. E aí eu também não tinha como carregar. E eu lembro que ela ligou pro policial. Eu lembro dela fazendo essa ligação antes. Para falar com eles, né? Eu lembro que ela acho que ligou uma, duas vezes para eles. Não teve retorno e isso. Enfim, apagou medicação. E aí eu também não conseguia, assim, não tive reação ali, né? Porque a gente fica muito em reação. Então, não tive nem como levar ele para algum lugar ou fazer qualquer tipo de coisa, porque eu tinha bebido, então não ia poder fazer isso. Então, aí o que aconteceu? Isso foi
A gente ficou horas ali no local. Acho que por volta, não sei, das 7, enfim. Eu mal não consegui dormir. Eu sei que eu abri as redes sociais tudo e aí páginas inteiras assim, do meu bairro já tinham postado coisa, ameaça. O Fernando foi para o hospital depois? Foi depois de não sei nem quantos dias por conta das ameaças, porque logo quando aconteceu o acidente, no dia seguinte, já tinha foto do carro, já tinha foto do acidente, já tinha foto de tudo. Então eu fui ameaçada, a mãe dele foi ameaçada, ele principalmente foi ameaçado. Como é que era essas Então, ameaças? falando Ameaça assim, de coisas. rede social? Tanto que eu até hoje estou sem rede social. Tá. Porque desde o acidente, eu não sei nem como que as pessoas acharam, todas as minhas redes são privadas, ameaça. E a gente não conseguiu sair de casa. Tá bom. Me fala uma coisa, Giovana. Você falou que se relaciona com o Fernando há mais ou menos 8 anos, é isso? Uhum. E a senhora conhecia a Gabriela? A Gabriela? É, Sim. conhecia há bastante tempo? Sim, a Gabriela é minha amiga. É sua amiga? Olha, Quanto tempo? Gabriela, né? A a namorada. namorada do Marcos é a Juliana. Isso. Ah, perdão, a Juliana. Sim, a Juliana. Desculpa. Conheço. A Juliana é minha amiga desde, sei lá, faz uns 15 anos que eu sou amiga dela. 15 anos. E o Marcos Vinícius? O Marcos, não tanto tempo quanto ela, porque a gente se conheceu, na verdade, na escola, né? Então eu estudei com a Juliana desde Tá, pequena. conhece o Marcos também faz tempo. Conheço. Tá. E se relaciona com eles ainda? Hoje em dia, depois do acidente, não. Não. Por que não? Porque a gente, assim, no momento do acidente, quando a gente soube que o Marcos estava no hospital, a todo momento, eu conversava, assim, tentava conversar com a Juliana, perguntava como que tá o Marcos, rezando, a gente, nossa, todo mundo muito preocupado realmente, de fato, com o que tinha acontecido. É. E no começo ela falava comigo, sim, me respondia, vamos rezar, o Marcos está no hospital, né, tudo mais. Mas aconteceu alguma E coisa entre aí, vocês? não, Não, algum não, fato específico? não. Não. Um Tá. pouco antes, assim, na verdade, um pouco antes, mas assim, nada a ver com o caso. Eu fiquei um tempo sem falar com a Juliana, mas uma coisa pessoal nossa. Tá. Mas, enfim, a gente voltou a se falar. E aí, né, no momento depois do acidente, eu tentei, desde então, a minha única conversa com a Juliana era sobre o Marcos. Tá bom. Mas, assim, a partir de um momento, ela simplesmente parou de me responder. Tá bom, entendi. Me fala uma coisa, há algumas contradições aqui com o que a Juliana e o Marcos falaram. Sim. Por exemplo, o Fernando, eles mencionam que o Fernando tomou drinks na pocheteria aí, porqueteria, como quer que seja o nome, no restaurante onde vocês foram. Os dois mencionaram que todos beberam. Não bebi. Eu bebi. É. Eu não estava dirigindo, a Juliana estava dirigindo. Tá. Então, assim, isso é uma coisa que eu tenho com o Fernando. O nosso combinado é esse. Se a gente vai sair, eu quero beber, então você dirige. Tá, entendi. Uma Entendeu? discussão ali que houve na casa de pôquer. Sim. Consta aqui que houve uma discussão entre a senhora confirmou que de fato discutiu, mas os dois, tanto a Juliana quanto o Marcos Vinícius, falaram aqui que a discussão foi porque a senhora não concordava que o Fernando conduzisse o veículo uma vez que ele tinha consumido bebida, estava alterado e tal. Não, o motivo da nossa briga foi justamente porque eu já queria ir embora, e eu já tenho um pouco dessa fama, assim, sou um pouco meio chata. Então eu queria ir embora, então, mas ficaria Por que já. não pegou um Uber? Porque eu não ia pegar Uber naquela hora da noite sozinho. Não, Tá. não pego. Sim. Tá. A gente foi junto, a gente volta junto. Tá. Então, não gosto, não, enfim, não me sinto seguro, ainda mais naquela hora da madrugada. Então, Consta aqui aquilo. que ele teria saído do banheiro em algum momento ali na casa de poker, estava um pouco mais alterado e tal. Não. Já não percebeu nenhuma Não. alteração ali dele? Nem. Não. Com relação ao momento que vocês saíram, então, a senhora entrou no carro junto com a Juliana e tal. A senhora falou que não houve nenhuma acelerada, porque também os dois mencionam que houve uma acelerada mais forte. Deixa eu fazer a pergunta. Que houve uma acelerada mais forte no carro do Fernando, que ele teria acelerado o carro dele ali.
uma acelerada mais forte. Então, como eu disse, né, a gente saiu do poker, enfim, fizemos o caminho, e aí nesse momento, quando eu te disse que a gente pegou ali essa linha, que os meninos foram, mas que eles foram para frente, a gente estava um pouco mais atrás, porque tinha movimento na via. Tipo, O Fernando errou em algum momento ali o curso para onde eles estavam indo. Vocês estavam indo para casa do Fernando, não era? Era isso, né? Do Fernando, isso. Tá. Em algum momento ele pegou alguma rua diferente do caminho que deveria ter feito para ir para a casa dele? Porque todos os caminhos. Eu, inclusive, moro naquela rua. Então. Rua do Poker? Não, eu moro numa rua, duas ruas para cima. É. E aí, qualquer dos caminhos que a gente fizer, a gente volta para casa do Fernando de qualquer jeito. Tá. Entendeu? Tá. Então, assim, a gente ia para casa dele, que já era algo combinado. Eu ia ficar lá, o Marcos quis andar de carro com o Fernando. Tá bom. A senhora viu, muito embora tenha decretado aqui o segredo de justiça, há constantemente a veiculação de imagens sobre este fato aqui ou circunstâncias dele na imprensa. A senhora chegou a ver? Fotos do Fernando? Não, imagens, vídeos. Do que? Tem sido divulgado um vídeo, por exemplo, da senhora discutindo com o Fernando. Sim, eu vi, passou. Não, estou evitando, não estou vendo TV. A senhora viu esse vídeo? Vi esse vídeo. Aquela cena que a senhora viu aconteceu? No vídeo? Isso. Sim, a gente estava com essa discussão. Aquela cena aconteceu. Como eu havia dito para o senhor, que eu não queria, que eu queria ir embora. Isso não é entendido. Eu pergunto a senhora se a cena que a senhora viu aconteceu. A pergunta é essa. Sim, a gente estava ali naquela discussão, mas assim, todo mundo dando risada, isso eu lembro. Tá. Também tem a Juliana, ela trouxe um outro vídeo que foi depois descoberto por ela no celular e tal. A senhora chegou a ver esse vídeo? Então, eu vi. E vocês conversando, momentos antes de vocês saírem da casa de pôquer e tal. Então, é o que eu estou falando é Fernando está sentado na cadeira do motorista do carro. O que eu estou falando é desse, eu não sei se teve outro. Então, se isso que eu falei agora é de outra coisa, eu realmente não tenho conhecimento. O único vídeo que eu vi de fato, que eu vi passou na TV, foi esse todo mundo dando risada ali, eu falando para ele, né, vamos embora, não sei o quê. Mas foi o único. A senhora viu esse vídeo? Sim, vi. Essa cena aconteceu? Sim, passou na TV. A gente lá e... Quem que registrou essa imagem? A senhora sabe? Foi a Juliana. Foi a Juliana. Como que ela registrou essa imagem? O celular? O celular? Eu acredito que sim. Tá. Na hora até que passou, eu vi, aí eu realmente lembrava ali A gente estava lá fora, né? Até trocar de carro, tudo. A senhora viu também as imagens aqui das body cams, das câmeras dos policiais? Também cheguei a ver rápido assim na TV, mas vi. Viu as imagens? Era aquilo mesmo que aconteceu? A senhora estava lá, não estava? Sim. Estava lá, né? Sim. A senhora viu o momento em que a mãe está conversando, que a mãe do Fernando está conversando com os policiais, o Fernando está ali próximo dela? Sim, eu estava, assim, né? Como eu falei, eu estava mais próximo. Eu estava ali junto com ele e com o Marcos, na verdade, então a maioria, na maior parte... Mas as imagens que a senhora viu correspondem com o que aconteceu? Mas... das imagens que a senhora viu, que foram vazadas para a imprensa? Então, eu vi muito pouco, assim. Assim, é uma situação que não gosto nem muito de falar sobre, então, o pouco que eu vi... Sim, eu evitei ao máximo ver... mas a senhora viu ali da mãe do Fernando conversando com o policial? Sim, isso eu vi eles conversando. Isso aconteceu? Isso aconteceu. Tanto que eles balbuciando ali algumas palavras e tal, a senhora viu isso? Não, eu sei que eles estavam em estado de choque a todo momento que eu estava falando com eles, que ainda até chegar o resgate, né, e tudo mais. O Marcos e o Fernando estavam ali no chão. Eu vi que eles, assim... O Marcos mal falava, estava com dor, o Fernando a mesma coisa, então as poucas coisas... Ele falou poucas coisas, né? Sim, foi isso, totalmente fora. A senhora falou que, a senhora até confirmou aqui que eles entregaram os dados pessoais deles e tal, para os policiais. Isso aconteceu, então? Aconteceu porque a mãe dele estava ali junto, acompanhou. Tinha mais algum parente do Fernando ali no local? Depois que já tinha tido abatido, o tio dele, que é irmão do pai, o pai dele não estava em São Paulo. Então, a Daniela, acho, não sei, na verdade, se foi, ela deve ter sido.
Então, ligou para vir para, né? Tá. Porque o pai dele realmente estava fora de São Paulo, então ela sozinha ali naquela situação. tá bom. Do que a senhora viu, aconteceu alguma coisa diferente ali das imagens que foram divulgadas? Não, não me recordo de nada. Tá bom. Doutora promotora. Tá tudo certo. Giovanna, primeiramente, eu queria saber, você e o Fernando namoraram há muito tempo. Uhum. Vocês já saíram outras vezes, se beberam? Então, toda vez, né, como eu disse, a gente tem esse combinado, inclusive um final de semana antes do acidente, acho que dia 23, se não me engano, a gente foi comemorar o aniversário de um amigo nosso, do Gustavo. E aí, enfim, todo mundo queria curtir, né, e tudo mais, então a gente foi de Uber, inclusive foi eu, Fernando, o João Isabel, um casal de amigos nossos, em outro carro foi Marcos, Juliano, Gabriel, Gustavo, né, um aniversariante. Então, a gente faz isso. Se a gente, os dois querem beber, a gente vai para algum lugar, enfim, específico, algo do tipo. Então, os dois querem beber, eu queria beber, todo mundo estava no clima de organização. Ele bebe, então, normalmente. Não, assim, Não acontece com muita frequência, a mesma coisa eu, assim. É realmente, socialmente, e foi o que eu disse, a gente vai. E o Fernando, quando ele bebe muito álcool, pouco álcool, ele só bebe de fácil, ele é sensível para álcool. Nunca foi assim de beber muito. Tanto que ele treina, enfim, faz várias coisas e já teve vários períodos assim que ficou muito tempo sem lutar. Se você sabia as perguntas, sabe? Quando eu perguntava, ele respondia exatamente as perguntas. Quando vocês foram no carro do Fernando, você disse na delegacia que vocês perderam um pouco de vista do carro do Fernando. Que momento foi esse que você perdeu? Justamente nesse momento que a gente desceu no Ademir Ribeiro, os meninos passaram, estava com movimento na via, então a gente teve que passar depois que eles já tinham passado. A gente não conseguiu passar junto com eles, porque tinha mais carros na via. Não foi porque eles acelerou? Não, porque eles passaram naquela parte específica da via, as vias se juntam, então você tem que esperar um pouco para você olhar se vem carro, se não vem, porque a via literalmente desce daqui e começa daqui. Peraí, que você falou que perdeu de vista. Nesse momento, sim, porque a gente já estava mais para trás. Depois, quando vocês chegaram lá, quem ligou para a polícia? Foi você ou o Gil? Foi a Juliana. Aqui você falou também que o Fernando estava com o rosto ensanguentado. Então, ele estava com essa região do nariz, por conta da batida, ele fraturou os ossos da face. Essa região do nariz e da boca estavam sim com sangue. A senhora assistiu a quem? Os policiais. Foi o que eu falei, eu vi muito assim por cima, porque eu não quis realmente ficar, enfim, voltando nesse assunto. Não, eu sei que ele limpou, eu sei isso realmente eu vi, uma hora que ele até se limpou, mas ele estava assim, com o rosto, por conta da batida mesmo, com o nariz sangrando e a boca sangrando. Só que você fala de depois, quando vocês vão uma banheira que ele estava sangrando. Então, ou ele tem sangrado, ou é sangrando. Então, mas o nariz tende a. É a mesma coisa, quando você bate o rosto, tende a sair um pouco de sangue, você limpa, se não fica aquela coisa recorrente, entendeu? É mais ou menos isso. Durante a conversa inteira com a polícia, não teve nenhum sentido. Sim, mas eu digo pelo que eu presenciei. Eu vi, de fato, que ele estava assim. Sempre que a polícia dá os dados da Daniela e dele, você viu. Mas quando termina isso, a Daniela te chama, gritando. Você lembra disso? Não. Não lembra, ela te chamou, porque tá gravado também. Não me recordo. Daí, você lembra dela filmando que ia levar para o hospital? Sim. E ela estava preocupada por quê? De levar para o hospital? Porque ela queria levar ele? Porque ela teve de dor na cabeça. Por conta do acidente. Ele estava com dor, tanto que ele fraturou realmente os ossos da face,
e quebrou as costelas. Então, ele estava com dor por conta da batida, do lado aqui do motorista, onde ele estava aqui, não conseguia nem encostar nele. E a parte do rosto, não sei exatamente qual dos lados, ele fraturou todos os ossos daqui do rosto. Então, ele estava com dor, né, por conta da batida, da pancada. E aí, nesse momento, quem decide que era tomar um banho? A gente foi justamente para isso. Para ele se limpar e colocar ele. Eu perguntei quem decidiu. Eu Foi a não Helena, me recordo. Você falou que chegaram em casa e você viu a Daniela ligando para a polícia. Mas a Daniela disse na delegacia que ela desce porque ela esqueceu o celular no carro. Então não tinha como você ver isso. Eu estava com eles. Qual a relevância disso? A Daniela não é demonstrada, né? A gente vai em relação à verdade, você vai ser falando a verdade ou não. Porque quem contradições na Daniela no que falou do celular é a Daniela. Sim, mas deixa eu perguntar, doutora. Houve um fato aqui que de fato é atípico, o fato de ter saído do local, enfim, que tem relevância, sim. Você viu ela ligar ou não viu? Porque ela disse que ela não ligou, ela disse que ela desce. Ela não vai pegar o celular. Você viu ou não viu? Ela ligando. Eu sei que ela ligou. Ah, você sabe. Isso. Eu sei que ela ligou porque ela não ligou. Exatamente. E então, você falou que ela não remédio e acordou. E nesse momento, ela está preocupada. Sim, sim. E você também não se preocupou em ligar para alguém, para levá-los? Então, como eu já tinha falado, eu estava em tanto estado de choque que no momento do acidente eu não tive coragem de ligar nem para ninguém. Eu não liguei para meus pais, eu não liguei para ninguém. Eu estava totalmente em estado de choque. Então, assim, eu realmente não tive nem a coragem de ligar para ela no momento do acidente. Porque eu não queria dar nenhuma notícia, olha, aconteceu um acidente. Então, assim, eu não liguei para ninguém. Eu estava, tanto quanto eles, em estado totalmente de choque. Entendeu? Relacionado agora ao problema mais uma vez. Você já presenciou eles morrerem ao acidente de trânsito? Não. Nunca estive com ele em nenhum outro acidente. Essa foi realmente a primeira vez Giovana, que... se quiser falar a verdade aqui, você nem deu certo. Sim, estou falando a verdade. Teve um boletim de ocorrência nos autos, você testemunha de outro acidente com o Fernando. Mas, com acidente... Que tipo de acidente? Que acidente? Eu nunca presenciei nenhum acidente. Não lembro de nenhum acidente. Nem acidente? Uma moto batendo com você. Ah, sim, desculpa. Sim, desculpa. Não, realmente não lembrava disso, não lembrava disso. Sim, você falando agora, de fato, lembrei. A gente estava... Desculpa, a gente estava na casa, ainda, na verdade, para a casa de uma amiga, e aí a gente, eu não lembro exatamente como que a gente estava parado no farol, o farol abriu, o motoqueiro, a gente estava vindo daqui e o motoqueiro daqui. O farol abriu pra gente, o farol estava fechado para ele, a gente saiu, o farol abriu, a gente saiu, o motoqueiro pegou a gente, foi do meu lado. Isso realmente é uma coisa que eu não me lembrava, desculpa. A gente saiu, farol verde pra gente, o motoqueiro pegou aqui acho que na porta de trás da minha do passageiro. Nesse momento, vocês prestaram socorro? Sim, na hora. Eu também, mais uma vez, quem estava de choque, não sabia o que tinha acontecido. O Fernando desceu na hora, parou ali numa loja que estava fechada, né? Já era noite, o Fernando desceu na hora, saiu, já foi lá ver o que tinha acontecido, como que o rapaz estava. Sim. Eu, na verdade, não, porque eu fiquei dentro do carro, não desci. Vocês vão chamar, né? Pelo que eu me lembro, foi sim. SAMU para o local. Eu não desci do carro. Eu fiquei no carro. Fernando desceu, viu, tinha mais gente no local, tinha acho que várias na frente. E aí, de fato, ele conversou com os rapazes. Não, na verdade, eu não perguntei. Tá, mas essa foi a situação de fato que aconteceu, né? Essa dinâmica. Sim, isso realmente aconteceu. A gente passou, eles passaram do farol vermelho e pegou no carro. Fiquei com algumas dúvidas, mas vou me ater, acho que nas duas principais aqui. Eu estou tantas inconsistências, mas vamos nas duas. Eu vou insistir numa pergunta, se tiver compreensão do juízo, eu vou dizer o ponto no momento ideal.
Você se recorda de quem foi a ideia de ir para casa para tomar banho? Não me recordo. Não me recordo. Como foi a dinâmica quando vocês chegaram na casa? No apartamento, Fernando? A gente realmente, de fato, eles iam uma vez de roupa, né, tudo mais para voltar para o hospital. E aí eu estava com o Fernando, então ele entrou no banho, eu vi ele entrando no banho, se limpando, enfim. E a Daniela estava ali com a gente, assim, Tranquilo. não, estava em estado de choque. Não, Todo mundo estava em estado de choque. Não, estava, porque ele estava com o hospital, o Fernando estava com dor. Ele estava com dor, quebrou 3 costelas, ele quebrou o osso do rosto. Então, assim, ele estava com dor. Nas imagens da bonequinha, a mãe do Fernando diz: a gente tem que sair rápido, porque qualquer segundo conta. Por conta exatamente. Isso me causa estranheza de ir para casa tomar um banho. Mas tudo certo. Vamos para o ponto número 2. Em algum momento você perdeu de vista o veículo? Quando a gente pegou a via, os meninos passaram na frente e a gente, por conta do movimento mesmo da rua, eles passaram na nossa frente. Você chegou a ver o acidente? Não cheguei. A gente estava porque havia, enfim, não sei a distância exata desde quando a gente entra até a hora do acidente, mas eles estavam na frente. Tinha mais pessoas na rua, assim, tinha mais carros além do nosso. Então eu logo, né? Pela dinâmica que você me diz, você não viu, mas vocês estavam próximos. Sim, a gente estava próximo, a gente desceu lá atrás deles, porque eles passaram na frente e E quando você chegou no local do acidente, já tinha uma pessoa, essa pessoa já estava lá, prestando auxílio, inclusive retirando já o marco de dentro do veículo. Sim, quando eu e a Juliana chegamos, eu desci já do carro e vi que essas pessoas, até depois, né, do acidente, perguntei para um rapaz se eles já estavam por ali. Eles, acho que, pelo que eu me recordo, acho que eles estavam passando, voltando de festa também, não sei. Enfim, não sei, não me interessa também. Onde que eles estavam, moravam longe, falou que eles estavam passando, viram, logo acho que pararam para socorrer, para ajudar por conta da batida. E aí, foi isso. Já tinha uma movimentação e as pessoas prestando auxílio. Tinha esse rapaz, não vi nenhuma outra pessoa, tinha realmente esse rapaz que eu falei, estava lá. No momento do acidente, ele também estava passando pela via e parou. Então, foi a única, né? Ele, tinha acho que mais 2 meninas com ele, não sei se é namorada, enfim, mais 2 pessoas. Pela assistente você e os filhos. Os policiais pegaram a internet de comparecer alguém na delegacia para elaboração do boletim de ocorrência. Não entendi, foi divertido. Pegou a ideias. Aham. Vocês foram orientados que tinha como comparecer alguém na delegacia, ou o Fernando, e até a delegacia para boletim de ocorrência? Não. Não foi passado. Não me recordo. Nada mais, excelência. Doutores pela defesa. Boa tarde, Giovana. Boa tarde. Aproveitar pela consistência. Quando sai do golpe, Giovana, só para explicar melhor, o pessoal não está entendendo, que eu vi para ver, aquela modalidade para dar um explicado, não é cheio de cliques, esquinas, até chegar na salinha e falar, não, é isso? Sim. A gente sai, pega um cruzamento na rua que sai, depois desce, pega outro cruzamento, junta as faixas. Então, assim, não houve acelerou logo. Acelerou ali, quebrou. Então, de fato, Qual que é a rua, então? se o senhor pergunta, se ela responde, doutor, só sim e não, a pergunta já está na resposta. A resposta já está na pergunta. O pessoal sabia poucas cidades estavam aceleradas. A gente saiu da rua do bunker, viramos numa outra rua, enfim. A rua tem ligação, a pessoa descendo, subindo. E aí, chegando na Demétrio, ali tem outro cruzamento, tem a gente saindo daqui. Tem carro que vira para cá, tem carro que vem para cá, tem uma outra rua bem aqui nessa lateral aqui, enfim. Então, assim, tem vários mini cruzamentos ali. E aí, quando a gente desce a rua, a Demétrio, tem a junção, ela cai na Salim. Então, é a junção da rua Demétrio Ribeiro com a Salim. Então, ela tem isso aqui. E aí, essa faixa aqui da direita da Salim com essa
descida da Demétria, onde ela se encontra, onde tem ali aquele cruzamento. Se esse caminho até a salinha ali, se ele é plano, tem esquina. Tem, a Demétria em si é descida, totalmente descida aquela rua. Com relação, vamos lá do endereço. O endereço foi fornecido aos policiais quando você saiu da manhã, foi o que vocês se dirigiram? Foi. Nós estamos aqui no local. Sim, foi exatamente o endereço do local, que é o endereço onde o Fernando mora. Tá? Alguém pediu para escoltar vocês? Não. Depois, vocês não confiam aí? A polícia olhou. Quando falaram, vai para a delegacia, eles não interromperam melhor, mas pedimos sair para a delegacia. A gente saiu, o policial olhou para o Fernando, viu que ele estava em condições de ser retirado, de sair do local, e eles realmente deram a liberação. Tá. Com relação ao acidente, de acidente, se recorda o fato de que foi exatamente que teve dado morte. Por acaso, o Fernando foi chamado, foi acusado, não, você foi também, teve alguma audiência? Não, nada, porque realmente ali o erro não foi nosso. O farol estava aberto, a gente saiu, o farol a gente ficou parado aqui por fora, o farol ficou verde, a gente saiu. Só que eu acho que foi bem nessa. O motoqueiro vou passar, sei lá, no amarelo, mas no vermelho, a gente, o nosso farol abriu. No que abriu, provavelmente ele já estava vindo, igual que ele veio e pegou a gente. Então, teve que só permanecer lá, porque fala um pouco aí, então agora é difícil precisar pensar aqui, não. Algum policial, algum bombeiro, qualquer pessoa pediu o Fernando fazer uma fuga, alguém ofereceu, ele recusou no momento? Nenhum momento. Eu não tenho mais nada sucedido. Nada. Obrigado, Giovana, dispensada, tá bom? Tá intervalo.